Olá, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Calma, é só uma homenagem a esse programa maravilhoso do terceiro milênio que você digitando lá no Facebook, eu sempre entro pelo Facebook. Não sou uma catedrática em rede social, então vou por ali, já me resolvo, já assisto os vídeos e amo muito. Essa fala é deles. Eu gosto muito, aprendi muito. Sou estudante de cultura racional desde 2016. Por uma imprudência minha, era para ter começado a estudar em 2014. Mas enfim, tudo tem o seu tempo de amadurecimento, o tempo de preparo, né? Então, foram 2 anos que eu passei refletindo se eu estudava a obra ou se eu não estudava. Porque ela tem realmente uma linguagem, ao mesmo tempo que simples, para atingir toda a camada social, porque é para todos, para cultos e não cultos, que falam difícil e não falam, malemar sabem ler, é para todos. É uma obra para atingir todos. Então a linguagem é muito simples e ao mesmo tempo profunda. Então quando eu comecei em 2014, essa profundidade me assustou um pouco, eu dei uma recuada, mas em 2016 voltei com força total e não parei mais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque realmente muita gente vê a gente defendendo esse livro, né? Pensa que a gente está vendendo livros e não estamos. É um bem que a gente teve, que a gente quer muito para o outro, porque o outro é como a gente. Ele tem as mesmas ou até mais limitações, embora tenha muitas vezes ferramentas melhores, seja mais ricos, inteligentes, estudados e tudo mais na vida das aparências, na vida da matéria, esteja em melhor situação que a gente, mas ele é um ser humano igual a gente, ele tem as mesmas necessidades. E quem que não precisa comer, beber, vestir, trabalhar, produzir para ganhar o dinheiro e levar a vida, né? Então, nesse ponto, está todo mundo em pé de igualdade. E mais igualdade ainda a gente está, porque a gente tem um raciocínio na nossa mente que precisa ser desenvolvido. Então, o que esse livro faz? Quando você começa a falar dele, as pessoas pensam que você teve uma lavagem cerebral. Você mudou, você fica falando desse livro, você parece uma fanática. É porque não conhece o termo fanático e o que é um fanático ao pé da letra. Então, acha que tudo é fanatismo, mas na verdade não é. A gente está batendo porque o tempo está curto, o tempo está esgotando, então a pessoa tem que procurar pelo bem dela mesma, né? Então, é uma urgência que a gente tem de trazer o conhecimento. Então, realmente a gente teve uma lavagem cerebral, foi limpado, está sendo limpado, né? Está sendo limpo a sujeira que a gente tinha na nossa mente e sendo colocado um conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento. Nós estamos no terceiro milênio é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio contida nos livros Universo em Desencanto. Então ela faz mesmo uma mudança na mente da pessoa. Muitas vezes eu reflito sobre esse nome, Universo em Desencanto. Universo em Desencanto. Universos, unir palavras em desencanto. O que é o desencanto? É você tirar do transe uma pessoa que está encantada. Nas historinhas, né, que a gente aprende desde criancinha, que eu tenho comigo, que não é por acaso, é justamente para levar a esse entendimento. Que a bruxa vai lá e faz um feitiço e encanta aquela pessoa. Aí vem uma pessoa do bem e desencanta aquela pessoa. Então nós estamos encantados nesse planeta por uma energia muito poderosa e de respeito, diga-se de passagem, que serviu para nos trazer até aqui, lapidando, amadurecendo, fazendo refletir por quê que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí é nessa inquisição, nessa autoprocura, que você encontra o conhecimento. Como já foi dito, né? Bate e será aberto, procure e encontrarás. As respostas vêm quando a pessoa procura. Se ela não sofre, o sofrimento é o melhor mestre. Se ela não sofre, ela não vai procurar respostas.
sofre, o sofrimento é o melhor mestre. Se ela não sofre, ela não vai procurar respostas. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tento fazer tudo direitinho e as coisas não funcionam? Não é culpa sua, não é culpa de ninguém, é a culpa da energia do planeta, que justamente está mostrando que a nossa existência não é esta. Que tem uma força no planeta Terra, nesse planeta, energia elétrica e magnética. Ele explica com maestria sobre energias. Ele engloba mais de 40 assuntos de conhecimento humano. Fala numa linguagem simples, repetitiva. Por quê? Porque nós somos seres que esquecem das coisas. Você lê, daqui a pouco esqueceu. Então ele volta lá, explicando a mesma coisa de uma forma diferente até fixar o entendimento. Portanto, são 1000 livros falando sobre o mesmo assunto. O livro é um só, Universo em Desencanto. Mas ele é destrinchado em 1000 livros para deixar bem fixo na mente. Acabou os 1000, volta relendo, porque com certeza a gente é muito falho, a gente como ser humano é muito falho, a nossa mente. Então a gente precisa ir trabalhando ela, né? Batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então precisa ler e reler. Então, universo, unir palavras em desencanto. Unir palavras para tirar você desse transe. Sabe aquele transe de você, da gente, ir contra a gente mesmo, muitas e muitas e muitas vezes, se achando perdedor. A gente conhece o nosso potencial, mas uma vozinha lá dentro fala que a gente não vai conseguir. Às vezes você vai falar em público, você não consegue falar porque o olho das pessoas parece que te desconcentra. Quantas pessoas fazem cursos de oratória para aprender a falar em público, para perder esse medo? Tem medo de dirigir, tem medo disso, medo daquilo. Conforme você vai estudando o livro Universo em Desencanto, entendendo como que essas forças atuam no ser humano, que não é de você, é uma coisa externa, colocando na sua mente que você não é capaz. A partir do momento que você começa a se conectar com a energia certa, que é a sua energia de origem, energia racional, você vai desencantando. Por meio da união de palavras, você vai desencantando. Esse feitiço que é jogado na gente quando a gente nasce aqui, feitiço, para melhor explicar, esse feitiço ele é quebrado quando a gente passa a desenvolver o nosso maior potencial, que é o nosso raciocínio. Você passa a dominar essa vozinha, ela não te domina mais. E aí o jogo vira. E é sensacional. Então, eu super recomendo. Universo em Desencanto. Unir palavras em desencanto para te tirar desse transe, o transe do planeta. E fazer as coisas trabalhar a seu favor. Aí sim, aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, vai ficar no passado, porque tudo vai correr a favor de quem estuda. Estuda com seriedade, com compromisso. Como tudo, né? Como tudo. Você quer se formar em qualquer curso do conhecimento humano, medicina, ciências contábeis, administração, filosofia, seja lá o que for, para ser professor, curso de direito, advogado e juiz, seja lá o que for, para ter o conhecimento da matéria, para ganhar dinheiro, para fazer o cascalho, tem que estudar. Até para trabalhar na roça, você tem que ter conhecimento sobre as coisas naturais. Não adianta plantar um produto fora de época, digamos assim. Eu não entendo muito de roça, mas eu penso que seja assim que funciona, né? Você tem que andar de acordo com a natureza, aí o conhecimento já é outro. Conhecimento mais profundo, inclusive, do que o material. Mas para tudo precisa ter um estudo, uma espécie de estudo. E para desenvolver a máquina do raciocínio também. Nada cai do céu. Nada vem de graça. Sem esforço, sem dedicação, sem compromisso. Eu super recomendo Universo em Desencanto. Unir palavras em desencanto para tirar você do encanto, para tirar você desse transe, desse feitiço, dessas energias em cima de todo e qualquer ser vivente no planeta. No livro, toda explicação, com base, lógica e fundamentação. É um livro assim, que você vai numa biblioteca, tem vários livros de respeito,
que muito ajudam